Olá, bom dia para você! Estamos juntos para mais um estudo, para mais um pedaço da jornada que estamos fazendo nessa viagem no tempo, estudando a vida daqueles que venceram antes de nós. Eu vou orar com você, porque o teu programa Tocha está começando. Vamos orar. Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus, nos abençoe agora. Envia teu Espírito com porção dobrada e que decisões sejam tomadas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estudaremos o poder triunfante da verdade. É o estudo número 8 do livro Grande Conflito. Um novo imperador, Carlos V, subiu ao trono da Alemanha e Roma mandou representantes a pedir que fosse aberta a luta contra a reforma. De um lado, o eleitor da Saxônia, lembra dele do estudo anterior, pedindo que nada fosse feito contra Lutero antes que lhe fosse ouvir. E do outro lado estava Roma, exigindo que fosse decretado a morte. Isso deixou Carlos um pouco angustiado, com um aperto mental. O eleitor declarava que ninguém tinha conseguido refutar as declarações de Lutero e que por isso não seria justo aceitar qualquer ameaça contra o reformador. A atenção de todos se dirigiu para Worms, esta cidade, em uma assembleia, e para lá se dirigiu uma delegação de clérigos e políticos para ouvirem e decidirem sobre essa situação nacional. Imagine que agora estamos diante de uma situação que era de todo o país, porque é assim, quando alguém se coloca pela verdade, chega a todos os ouvidos. Mas o maior interesse estava voltado para as questões da reforma. Carlos pediu para o eleitor levar Lutero à dieta, assegurando proteção e prometendo franco estudo das questões em contenda, com pessoas competentes para isso. Agora observe o que aconteceu. Eu vou ler para você esse pedaço para que você entenda melhor, para que você compreenda o que foi que aconteceu nesse momento. Olha só, Lutero estava ansioso por comparecer perante o imperador. Sua saúde, no entanto, achava-se muito debilitada. Não obstante, escreveu ao eleitor: se eu não puder ir a Worms com boa saúde, serei levado para lá doente mesmo como estou. Pois se o imperador me chama, não posso duvidar que é um chamado do próprio Deus. Se desejaram usar de violência para comigo, isso é muito provável, pois não é para instrução deles que me ordenam comparecer. Pondo o caso, eu ponho então os casos na mão do Senhor. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens da fornalha ardente. Se ele me não salvar, minha vida é de pouca importância. Tão somente evitemos que o evangelho seja exposto aos escárnios dos ímpios e por ele derramado nosso sangue, de preferência deixar que eles triunfem. Não me compete decidir se minha vida ou minha morte contribuirá para a salvação de todos. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e renúncia. Fugir não posso, e menos ainda me retratar. Presta atenção nessa. Houve geral excitação em Worms quando se soube que Lutero estava vindo. Então o diabo deu outra estocada na questão. Aleandro, delegado papal, quando soube que Lutero seria ouvido, mesmo quando o Papa já o havia condenado, mandou dizer o seguinte para Carlos, que aquilo seria como ofender o papado, lançando desdém à palavra do Papa. E Carlos escreveu ao eleitor dizendo que se Lutero não viesse para retratar-se, que ficasse em Wittenberg.
Não contente com essa vitória, Aleandro tentou por toda astúcia a forçar condenar Lutero. Com tudo que podia colocar na mão dos príncipes, ele tentava dos príncipes, dos prelados, dos homens da corte, que conseguissem que Lutero fosse condenado por sedição, rebeldia e blasfêmia. Mas a paixão com que tentava isso revelou seus intentos e a maior parte da dieta estava mais disposta a ajudar Lutero agora do que nunca. Pelas leis estabelecidas nessa época na Alemanha, não se podia condenar Lutero sem a ajuda dos príncipes. Ainda bem. Foi então chamado à dieta. E Leandro foi o preletor a favor de Roma. O eleitor não estava presente, mas mandou representantes para registrarem tudo o que seria dito. Eloquente como era, porém cheio de si, começou seu discurso da seguinte maneira. Eu vou ler para você como foi que ele falou, tá bem? Olha aqui, ó. Com todo o saber e prestígio e da eloquência que tinha, Aleandro se pôs a atacar a verdade. Presta atenção nisso. Acusação sobre acusação, lançou ele contra Lutero como inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Nos erros de Lutero, há suficiente prova, declarou, para assegurar a queima de 100.000 hereges. Em conclusão, esforçou-se por atirar o desprezo aos adeptos da fé reformada. Os que são esses luteranos? Ele disse. Uma quadrilha de insolentes, pedantes, padres corruptos, devassos monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum, a quem se transferem dívidas e são pervertidos. Quanto lhe é superior o Partido Católico em número, competência e poder? Um decreto unânime dessa ilustre Assembleia esclarecerá os simples, advertirá os prudentes, firmará os versáteis e dará força aos fracos. Olha a conversa de Aleandro. Não havia aquele dia nenhum Lutero para defender a verdade. Tais armas sempre serão usadas contra o povo que estiver levantando a bandeira de Emanuel, o escárnio, as dúvidas, né? Os mesmos argumentos ainda se apresentam. Quem são esses pobres que estão aí pregando a verdade? Irmãos, a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ainda continuará até os fins dos tempos e o mesmo será dito de você. O discurso de Aleandro causou grande impacto nos ouvintes, porém houve a mais decidida separação da Igreja Católica da verdade naquela época. O contraste entre a verdade e o erro seria visto mais claramente ao entrarem em luta em campo aberto. Nunca mais, daquele dia em diante, Roma se havia de sentir tão segura como até então estivera. Conquanto a maioria estivesse de acordo em entregar Lutero à vingança de Roma, muitos deles viam a devassidão e a depravação da Igreja e estavam desejosos que os abusos tivessem um fim. Então o Senhor Deus levantou um homem para dizer com clareza as afrontas papais para todos os membros da dieta e com nobre firmeza o Duque Jorge da Saxônia se levantou naquela assembleia principesca e especificou com terrível precisão os enganos, abominações do papado e os seus horrendos resultados. Nem mesmo Lutero poderia ter dado tão bom testemunho dos abusos papais, porque o Duque Jorge era até inimigo de Lutero e mesmo assim ele estava contra Roma. Pode imaginar isso? Se pudessem ser abertos os olhos de todos, veriam anjos de luz tentando abrir os olhos e os corações de todos presentes ali. Lutero não estava presente, mas Deus fez ouvir sua voz nas palavras deste homem que falou. Uma comissão foi aberta para determinar os abusos da Igreja sobre o povo alemão e foi constatado o que Lutero pregava. Olha que coisa bonita! Quanta depravação! Quanta perda de almas foi constatada pela dieta, e isto sendo feito pela cabeça espiritual do cristianismo, o próprio Papa. Ele dava condição para que isso acontecesse. Foi consentido que Lutero viesse à dieta para explicação e ajuda, mesmo sobre os protestos e tentativa de impedimento por Aleandro. Foi mandado um salvo-conduto para que Lutero viesse, e os amigos estavam preocupados com a segurança do reformador. Mas a resposta de Lutero foi: não orem por mim. Orem pela palavra de Deus. Eu abomino minha vida e estou disposto a qualquer coisa para assegurar o que é a verdade. Bonito isso, né?
Lutero não podia ir sozinho, mesmo com o enviado de Carlos para levar a dieta. Seus amigos decidiram acompanhá-lo e Melanchthon queria ir junto, mesmo que morresse. Mas o Lutero decidiu que Melanchthon deveriam permanecer algum tempo ali, porque se alguma coisa acontecesse com ele, daria sequência então aos trabalhos da reforma. Na viagem, viram quantos estavam sofrendo pelos interditos do papado e quanto de seus escritos estavam condenados, e por isso pessoas tinham ido à fogueira. Que triste! Assim mesmo decidiu ir, mesmo com os perigos que corria. No caminho passou também por Erfurt e ali pregou na capela onde antes tinha sido faxineiro. Parou para pensar isso? Pregou as palavras da vida e encheu-se uma tão grande multidão que quase não coube nas ruas ao redor. Qual era o assunto de Lutero? Cristo e seu perdão incondicional. Isso me enche o coração. Agora eu vou ler para você algo grandioso. Diz assim: continuou mostrando que a verdadeira fé se manifestará por uma vida santa. Visto que Deus nos salvou, ordenemos nossos trabalhos de tal maneira que possamos ser aceitos perante Ele. És rico? Administra teus bens à necessidade dos pobres. Se o teu trabalho é útil apenas para ti, o serviço que pretendes prestar a Deus é uma mentira. O povo estava extasiado, comendo, absorvendo o pão da vida. Lutero não comentou nada sobre os perigos que passaria, não tentou buscar simpatia ou pena, mas somente o trabalho de Deus foi exaltado. No caminho encontrava multidões que se acotovelavam para poder vê-lo passar, sendo que alguns diziam que ele seria queimado como rãs. Mas sua resposta sempre foi: ainda que se acendam fogueiras daqui até o céu, eu irei, eu não me intimidarei. A notícia de sua chegada a Worms fez grande comoção e amigos preservavam por sua segurança. Foi aconselhado a parar num castelo de um amigo. Olha só, presta atenção nisso. Disseram para ele, pararei no castelo de um amigo, né? E lá se encontraria com os prelados, que com uma conversa amigável tudo se resolveria. Estavam tentando no meio do caminho fazer com que ele não chegasse no local dessa disputa, né? Mas o Lutero disse, mesmo que houvessem tantos demônios como telhas nos telhados, lá eu estaria. Multidões se congregaram em torno dele na porta da Assembleia. Multidão igual não se fez nem para o imperador. O interesse era enorme e da multidão alguém cantava um cântico fúnebre como para intimidá-lo, mas ele disse, Deus será minha defesa. Que bonito, a história de Lutero, é tremendo. Os chefes papais não acreditavam que Lutero realmente viesse a Worms e sua chegada os encheu de consternação. O imperador chamou rapidamente seus ajudantes para auxiliá-lo ao que estavam vendo e alguém o aconselhou o seguinte ao imperador, que queimasse Lutero como Sigismundo mandou queimar Hus e acabasse logo com isso. Mas o imperador disse que manteria a palavra e ouviriam a Lutero. E incrível que nessa hora diz que o imperador disse, vocês querem que eu fique corado igual Sigismundo? Lembra que Sigismundo traiu Hus? Ele falou, vocês querem que eu traia Lutero também para eu passar vergonha? A cidade não tinha mais estalagens livres e Lutero, cansado da viagem de 2 semanas e recentemente estabelecido de uma doença, deveria se preparar para o dia seguinte, mas mesmo assim atendeu todos que vieram vê-lo e estavam ansiosos por conhecê-lo. Com extrema paciência e amor, com expressão de cansaço, porém de muita atenção, respondeu a todos e com a impressão causada nos outros, ele percebeu que aquilo era extremamente positivo. Alguns diziam ver nele a glória de Deus, outros, como fariseus, diziam, ele tem demônio. Imagina, a história se repete, né? No dia seguinte veio um condutor levá-lo à dieta e foi com dificuldade que ele chegou ao local de tanta gente que o apertava. Quando estava pronto para entrar diante dos presentes, um general de guerra encontrou a ele e falou, presta atenção nisso aqui, disse assim, pobre monge, estás hoje a ter mais honra de que qualquer um de nós em qualquer das lutas que enfrentamos. Vá em frente e que Deus o abençoe. Não temas, Deus não te abandonará. Bonito. Finalmente Lutero estava diante do concílio. O imperador estava no trono rodeado de dignidades que nunca tinham se reunido para receber um homem comum. Mas somente aquela cena já era uma derrota para a igreja. Presta atenção porque Roma condenara o homem que agora estava em pé diante de todos e sob os cuidados do tribunal que não aceitara os ditames de Roma.
Olha só, eles não aceitaram que Lutero tinha sido recluso, mas agora estava ali visto. Ele tinha sido recluso, mas estava agora sendo visto. Tinha sido banido, mas agora estava sendo ouvido por todos os representantes dos governos e da cristandade. Roma tinha descido do trono para ouvir um monge proscrito. Pode imaginar? Na presença da multidão, Lutero parecia amedrontado, mas alguém disse: o Espírito de Deus lhe dirá o que tiver que falar. Silêncio se fazia na multidão. Então um oficial se levantou e apontou os escritos perguntando se Lutero reconhecia aqueles escritos como sendo seus, se estava disposto a retratar-se das coisas ali escritas, e começou a ler os títulos de cada escrito. Quanto à primeira pergunta, Lutero disse: sim, esses são meus escritos. Mas quanto à segunda, ele falou assim: eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu vou ler aqui o que foi que ele disse, tá? Vamos ver aqui o que ele disse. Sereníssimo imperador, ilustres príncipes, graciosos fidalgos, disse Lutero, compareço nesse dia perante vós em conformidade com a ordem a mim dada, e pela mercê de Deus, conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza a escutar com graça a defesa de uma causa que, estou certo, é justa e verdadeira. Se por ignorância eu transgredir os usos de etiquetas das cortes, rogo-vos perdoar-me. Olha, você percebeu que Lutero tinha tato e educação? Todos começaram a ficar impressionados. Então ele disse: sim, esses escritos são meus. Agora, quanto ao que está escrito, por favor, me dá um dia de tempo para que eu possa estudar e voltar e falar para vocês, para ver se tem alguma coisa que eu possa me retratar. As pessoas ficaram olhando aquilo. Diante disso, mostrou prudência. E mais uma vez se viu observado pelos inimigos derrotados e pelos amigos escudados. Voltou para o seu lugar e o temor e tremor o abateu. Foi a primeira vez que nós vimos Lutero amedrontado e incomodado. Rogou ao Senhor com o rosto em terra que o ajudasse a sair daquela situação e clamou pedindo a Deus que o ajudasse de maneira especial. E foi a providência do céu que fez com que Lutero parasse para orar, para não confiar em si mesmo. Parecia que estava a lutar com Deus como Jacó no Vale de Jaboque e queria sair vencedor, porque a verdade de Deus estava em jogo e ele queria fazer o certo, queria fazer o correto diante dos inimigos, mas não se achava preparado para honrar desta forma o nome de Deus e o nome da verdade a ele confiada. Então Deus o fortaleceu. Lutero então analisou bem o que deveria falar. Orou entregando-se a Jesus, colocando a mão esquerda. Olha que coisa bonita, hein? Diz que ele colocou a mão esquerda sobre a Bíblia e a direita levantada em juramento, prometeu ficar fiel, mesmo às custas de sua própria vida. Ao sair e ser de novo introduzido à presença da dieta, não trazia traços de cansaço e nem embaraço. O oficial imperial perguntou então o que ele havia decidido. E Lutero, calmo e respeitoso, falou sem níveis de paixão diante de todos os que o ouviam. Eu vou ler aqui o que foi que ele falou. Presta atenção. Olha só. Então ele disse: Sereníssimo Senhor, não me retratarei. Os escritos são meus, mas não posso retratar-me. Foi pedido então que repetisse em latim o que havia dito em alemão. E mesmo exausto pelo esforço, o fez. E aqueles que não tinham dado ouvidos ao que ele tinha falado antes, agora tinham prestado atenção, o mesmo discurso falado com a mesma eloquência. Quando terminou, um dos prelados perguntou irado: retratas-te ou não? Responda diretamente. Ele então disse calmamente: visto que vossa sereníssima majestade pede, farei o que pedes. Não posso submeter minha fé, quer ao Papa, quer a qualquer concílio, porque é claro como o dia que eles estão frequentemente errados e ficado um contra o outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus que estou errado, não me retratarei, porque é perigoso a um cristão ir contra a sua consciência. Aqui permaneço e que Deus me ajude. Imagine isso. Assim permaneceu esse homem justo, e a luz da glória de Deus se via em seu semblante. Seu caráter impoluto, sua conduta respeitosa, era um testemunho de quem o estava guiando, e a superioridade de sua religião era evidente. A assembleia ficou muda por um tempo, muda de espanto.
No início do seu discurso parecia retraído e suas vestes eram tão simples que não se deu qualquer valor a ele. E o próprio Carlos pensou assim consigo: esse monge não fará de mim um herege. Mas a coragem e a firmeza que agora demonstrava encheram de espanto a todos que ficaram mudos de admiração, ao que o imperador exclamou: esse monge fala com um coração intrépido e destemida coragem, e muitos alemães olhavam com orgulho esse representante de sua nação. O pessoal falou: poxa, ele é da minha nação. Os partidários de Roma haviam sido vencidos e olhavam-se irados quando um deles se levantou e disse: se não houver retratação, teremos que lidar com um herege incorrigível. Ao que Lutero respondeu: queira Deus ser meu auxiliador, porque não posso retratar-me. Ordenou-se então que ele fosse tirado da dieta enquanto se discutia o que seria feito. Os príncipes estavam juntos, sabia que o resultado disso poderia afetar a situação da igreja por séculos. E o que foi decidido que dariam a ele mais uma chance de renunciar. E ele declarou que não poderia dar outra resposta senão a que já tinha dado. Era evidente que ele não poderia ser induzido. Os chefes papais se encolerizaram de que seu poderio pudesse ter sido desprezado por um monge, quando esse mesmo poder havia feito tremer outros reis e nações. Então almejavam fazê-lo sentir sua ira, torturá-lo para aprender uma lição. Mas a conduta simples e educada os impedia. O próprio Jesus Cristo falara pela boca de Lutero. E nada se podia com justiça dizer ao contrário. Todos estavam esperando o que aconteceria, e até o eleitor Frederico, que ouviu atentamente Lutero, estava agora orgulhoso de tê-lo defendido, e diante dele ficou claro as lutas injustas defendidas pelo papado. Quando o prelado viu a profunda impressão que Lutero, o discurso dele tinha dado na presença de todos, resolveu então tomar a palavra e, eloquente como era, advertiu ao imperador o perigo de se colocar contra Roma, em detrimento da coroa. Essa fala causou em Carlos o resultado que Roma esperava. No dia seguinte, voltou com a ordem de que não ajudaria Lutero e que um simples monge estaria se revoltando contra a igreja e eles perderiam tudo. Faria então seu posicionamento claro contra Lutero e contra todos os que apoiavam para que fossem tirados de Worms, para que não causassem qualquer desordem. Pense nisso. Excomunhão, interdito, era isso que eles receberam e seriam tratados como hereges costumazes. Mas seria preservado a salvo-conduto, como lhe tinha sido prometido, e ele iria para sua casa em segurança. Então duas opiniões se formaram. O papado pedia que o salvo-conduto fosse revogado e que deveria suas cinzas ser jogadas no Reno. Os príncipes, no entanto, embora inimigos de Lutero, por serem romanistas, queriam que fosse analisado o resultado da morte de Hus e que não pretendiam que o mesmo acontecesse na Alemanha. Carlos disse que não gostaria de ver sua honra manchada como a de Sigismundo e que iria ficar com o que tinha vivido seus pais e defenderia a igreja. Muita gente hoje faz a mesma coisa. Desconsideram a luz que estão recebendo e voltam às costas à oportunidade de sair das trevas. As pessoas dizem assim: mas é a religião dos meus pais. Já pensaram sobre isso? Olha só, não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Consequentemente, nossos deveres e responsabilidades não são os mesmos. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que a que foi de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que recebemos e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, da palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. O mesmo poder divino que estivera na sala de Pilatos e de Félix, no tempo de Paulo, estava naquele dia lutando com o coração de todos, de Carlos e de muitos que pela última vez naquela assembleia ouviram falar da verdade. E eles cederam à sugestão do orgulho e política mundanos e fecharam a porta e decidiram rejeitar a luz. A Alemanha estava em luto. Por todas as partes se viam cartazes nas praças, nas portas, alguns a favor e outras contra o reformador. E em uma delas havia a seguinte declaração: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Carlos rapidinho entendeu que aquilo era para ele.
E decidiu-se que qualquer coisa feita contra Lutero demandaria uma tremenda luta contra a coroa. Qualquer injustiça cometida contra Lutero faria perigo à coroa. Eles começaram a perceber. Frederico da Saxônia tentava esconder o afeto e admiração que sentia por Lutero. Outros, no entanto, estavam claramente a visitá-lo e acharam que ele era um ser mais do que humano. A simpatia da palavra de Deus na boca de Lutero ia ganhando terreno em todos os corações. Muitos vieram tentar fazer Lutero transigir e voltar atrás, mas ele dizia: o evangelho de Cristo não pode ser pregado sem perdas e sem danos. Permaneço pelo que é reto. Ao ser interpelado para que aceitasse o que o imperador decidiu, então ele disse, olha só que coisa bonita, o que foi que Martinho Lutero disse, olhe bem. De novo insistiu-se com ele para que se submetesse ao juízo do imperador. E então nada precisava temer. Consinto, disse ele, em resposta, de todo o meu coração, em que o imperador, os príncipes e mesmo o obscuro cristão examinem e julguem os meus livros, mas sob uma condição, que tomem a palavra de Deus como norma. Os homens nada têm a fazer senão obedecer-lhe. Não façais violência à minha consciência, ela está ligada unicamente às Escrituras. Houvesse o reformador cedido em um único ponto e Satanás teria ganhado a batalha. De força e firmeza deste homem a igreja depende, e dependeu naquela época e depende muito até hoje. Nós temos recebido o que dele foi trazido. Desta mesma forma, teremos que enfrentar as forças do inimigo que teve que assumir que Deus é maior do que ele. Na sua volta ao seu lar, Lutero sentiu que deveria escrever ao imperador e o fez. Ele fez assim, ele disse isso daqui para o imperador. Presta atenção, olhe bem. Deus é pesquisador dos corações e é minha testemunha, disse ele escrevendo para o imperador. Disse assim, eu estou pronto para de alguma maneira mais ardorosa obedecer à vossa majestade e na honra e na desonra, na vida ou na morte, sem exceções a não ser a palavra de Deus, pela qual o homem vive. Em todas as preocupações da presente vida, minha fidelidade será inabalável, pois perder ou ganhar nesse mundo é de nenhuma consequência para a salvação. Mas quando se acham envolvidos interesses eternos, Deus não quer que o homem se submeta ao homem, pois tal submissão em assuntos espirituais é verdadeiro culto, e esse deve ser prestado unicamente a Deus. Eu imagino o imperador lendo isso que Martinho Lutero escreveu, porque na verdade esta carta de Lutero era uma pregação. Na viagem de volta, Lutero parou em Wittenberg e foi altamente recebido e saudado. O monge, excomungado, recebia insistentemente convites para subir em seus púlpitos e avolumava-se uma multidão para ouvi-lo. Não havia ainda chegado em casa quando os dirigentes papais insistiram para que fosse logo decretada sua excomunhão aberta. Seus escritos deveriam ser proscritos e condenados todos os que ajudassem e apoiassem, e nem mesmo deveriam dar comida a ele. Deveria ser preso onde quer que pudesse e ser devolvido às autoridades, bem como seus escritos destruídos imediatamente. E esse decreto recebeu a sanção da Dieta. O eleitor da Saxônia havia saído. Os príncipes também, e agora os romanistas estavam jubilosos e consideravam selada a sorte da reforma. Mas Deus provera a seu servo, nessa hora, um jeito de escapar, e um olhar vigilante acompanhava os movimentos de Lutero, e um coração nobre decidira seu livramento. Presta atenção. Era óbvio que Roma não se satisfaria com menos que a morte do reformador. E então, Deus dera a Frederico um plano para preservar a vida do reformador. Presta atenção nessa parte agora que eu acho muito interessante. Em sua viagem de volta, os amigos de Frederico o ajudaram para que Lutero fosse raptado e levado para um castelo em Wartburg, isolado na fortaleza nas montanhas. Tanto o rapto como o momento foi tão bem feito que por muito tempo nem o próprio Frederico não sabia onde era o tal castelo e por isso não podia ser obrigado a revelar. E Lutero estava em segurança. Passou-se um ano e os inimigos acharam que a voz de Lutero estava silenciosa e tinha então silenciado o herege. Mas Lutero estivera a encher sua lâmpada de óleo fresco do Senhor e logo voltaria com mais força ainda a brilhar a verdade, a luz da verdade. Lutero estava acostumado a trabalhar e ficar no castelo estava fazendo ele se sentir ocioso. Começou então a escrever folhetos e esses folhetos varreram a Alemanha.
Naquele tempo, ele conseguiu traduzir o Novo Testamento para a língua alemã. Viu que ele não parava? De seu Patmos rochoso, continuou durante quase um ano inteiro a proclamar o Evangelho e a repreender os pecados e erros de seu tempo. Não foi somente para preservar sua vida que Lutero foi afastado do mundo. Presta atenção. Foi também para preservá-lo do orgulho espiritual frente a tanta admiração. Por sofrimentos e humilhação, foi de novo preservado para que aquilo que Deus tinha preparado que estava na sua frente. Muitas vezes, quando Deus usa uma pessoa que trabalha pela verdade, corre ela o risco de colocar o louvor em homens que são meros mortais e perde de vista o Deus eterno que a tudo comanda. Desse perigo, Deus quis guardar a reforma. Ele desejava que a obra tivesse o cunho divino e não humano, as características de Deus e não do homem. Os olhos dos homens tinham que ser dirigidos de Lutero para que todos pudessem voltar o seu olhar para o Deus eterno, o autor da verdade que Lutero pregava. Não é bonito isso? Eu acho isso grandioso. Quando eu penso em coisas desse tipo, eu fico imaginando, meu Deus, o que o Senhor ainda tem para nós? Qual é o seu trabalho para a nossa vida? Qual é a sua obra para a nossa história? Eu quero pedir a você que mande esse material para todas as pessoas que você conhece. Trabalhe em nome de Jesus fazendo o seu trabalho missionário. Assim como o material de Lutero foi espalhado pela Alemanha toda, espalhe agora esse material para o coração das pessoas. Faça seu trabalho missionário. As pessoas precisam compreender essa verdade, precisam estar a par disso que o Senhor Deus trouxe para nós nesse tempo e nessa hora. Eu quero orar com você. Santo Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor tem seus métodos para fazer as coisas funcionarem. Nos ajude a não amar a nossa vida, a não aceitarmos o louvor para nós, que nós venhamos amar o Senhor e o Senhor vai cuidar da nossa vida. Reapresenta-nos agora, Senhor, diante de todo o céu, dizendo que somos os eleitos do amado e colocando a sua mão sobre a nossa cabeça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia pela graça e poder de Deus. E eu te vejo amanhã, próximo capítulo, capítulo 9 do livro Grande Conflito, Despertam as Nações, a Luz na Suíça. Deus abençoe você.